Queridos e queridas, belezinha? Bora continuar aqui com os vídeos. Agora, nossa, que legal, né? Que eu deixei com a imagem bem onde fica a parte escrita. Vocês estão vendo este bendito desse prédio? Pelo menos atualmente, né, no dia de hoje, 9/7/2020, ele é o maior prédio do mundo, né? O mais alto, pelo menos. Né, que ele tem 828 metros de altura, o Burj Khalifa, não é Mia Khalifa, tá? É Burj Khalifa. Imaginemos, não só dele, na verdade de qualquer lugar. Por que eu coloquei o Burj Khalifa? Não sei, eu poderia colocar o Cristo Redentor, eu poderia colocar qualquer coisa, mas esse é um prédio bem alto e fica bem legal. Então, imaginemos que soltemos uma pedra de lá de cima. Por quê? Porque a gente é idiota, tá? A gente quer só ver. E ela vai cair em uma determinada velocidade, ela vai se locomover, vai se deslocar em uma determinada velocidade. Tá? De acordo com o nosso querido amiguinho Galileu, né, na lei de Galileu, se tratando em metros, né, em metros a gente vai ter essa distância que vai percorrer, né, então temos aqui a fórmula S de t, né, que é a questão do tempo, nada mais é que 4,9 t elevado ao quadrado. Então, ele acelera 4,9 vezes o tempo elevado ao quadrado. Então vocês podem ver que quanto maior o tempo que se passa, mais rápido ele acelera. É lógico que existem algumas limitações, como por exemplo, resistência do ar e assim por diante. Tá? O tamanho do objeto, né, graças à resistência do ar, e o peso dele, a massa, seja lá o que for. Tá? Mas vamos ser mais simples, vamos utilizar simplesmente só essa fórmula do Galileu, tá bom? Ao soltarmos uma pedra de lá de cima e queremos ver qual que é a velocidade dela, não o quanto que ela percorreu, qual que é a velocidade dela em determinado instante, qual que é a velocidade instantânea, essa é a palavra que eu queria falar, qual que é a velocidade instantânea dela. Então assim, essa fórmula, ela retorna o quê? Ela retorna simplesmente a distância que determinado objeto percorreu, ignorando todos os outros fatores, né? Todas as outras coisas que poderiam diminuir ou aumentar a velocidade deste objeto. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar essa bendita dessa pedra e soltar ela e se passar em 5 segundos, então vai ser 25, pois afinal de contas é 5 elevado ao quadrado. São 25 vezes 4,9. Então, esse objeto, ou essa pedra neste caso, ignorando a resistência do ar e afins, ela se locomoveu 122,5 metros. Então ainda tem tempo pra cacete para poder cair, por exemplo, se soltássemos de lá do alto do Burj Khalifa, ainda só teria se locomovido 122,5 metros. Tá? Mas a diferença, eu não quero saber o quanto que ela se locomoveu. Eu quero saber qual que é a velocidade instantânea daquela pedra naquele exato momento, naqueles 5 segundos ao qual a gente está trabalhando. Então, assim, só com essa fórmula não dá para nós sabermos, porque a gente só pega a distância que locomoveu, a gente não pega a velocidade imediata. E a gente não pode se tratar de linearidade porque nós estamos trabalhando com uma coisa elevada ao quadrado, então fica um pouco complicado para a gente poder mexer. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente tirando as secantes para podermos chegar naquele tempo médio, naquele deslocamento médio, que neste caso vão ser em metros por segundo, como nós estamos tratando sobre por alguma coisa, então logo, né, é uma fórmula que vai ter uma determinada divisão. Então, se tratando do nosso famoso MPQ, né, se formos para traduzir aqui, vai ficar 4,9, ok? E aqui eu tenho umas determinadas variáveis. O que é? É este A mais H. A gente está tratando da variação de tempo, porque vamos precisar de um instante e mais um instante um pouquinho a mais e calcular um instante um pouquinho a menos, por exemplo, que é para podermos ter essa velocidade média. Né? Então, a secante que nós vamos ter, ela é a velocidade média. E vai ser o quê? Vai ser menos 4,9 A ao quadrado, né? E este A mais H ao quadrado. Tá vendo este A? Eu poderia, por exemplo, substituí-lo por X, que é o valor a qual a gente vai estar passando para dentro da nossa função. Na verdade, ela é
o ponto ao qual nós estaremos avaliando, tá bom? E aqui eu tenho o quê? Eu vou ter exatamente, vou escrever exatamente como está aqui no livro. Eu tenho A mais H menos A. Então nada mais é que a diferença de tempo. Então o que sobra? Se veja que eu tenho A mais H, eu não tenho um menos aqui. Eu tenho menos logo depois. Então eu posso matar esse A, que eu mato o A mais A com menos A, e a única coisa que sobrante vai me sobrar é o H. A única coisa que eu só vou ter nesse tempo médio é a diferença de tempo. Qual que é o parâmetro que nós estamos passando para dentro da nossa função? Nós estamos passando tempo. Então aqui a parte média que vai ser em tempo também. Então o que vai ser dividido vai ser em tempo. Então no fim das contas vai ficar 4,9 A mais H, né, que afinal de contas é a diferença, menos 4,9, aí aqui é o quadrado, perdão, A ao quadrado, dividido por H. Simples assim. A única coisa que só sobra é isso, só sobra essa diferença de tempo. Então, vamos tratar, por exemplo, que eu queira saber um tempo médio, qual que foi a locomoção, o deslocamento médio entre o segundo 5 e o segundo 6. Então, eu vou ter aqui 4,9, né? Então, eu tenho, tem que tomar cuidado aqui no pequeno ponto. Aqui a gente está tratando de deslocamento de tempo, estamos tratando de diferença de tempo. Então, eu quero saber o meu ponto P, ele vai ser em 5 segundos, tá bom? Então, eu vou estar tratando o quê? Vai ser aqui 5 mais o quê? Eu quero saber nos 6 segundos. Então, eu tenho a diferença entre esse tempo. Então, é 5 mais 1. Aqui, esse caso elevado ao quadrado, vai ser 6 ao quadrado. Né? Menos 4,9, 5 elevado ao quadrado. Né? 4,9 vezes 5 elevado ao quadrado, dividido por A mais A menos H. Aí vai ficar como? Vai ficar 5 mais 1 menos 5. Por exemplo, vai ficar simplesmente 1. Então, como é que vai ficar aqui na nossa brincadeira? Tá? Qual que vai ser o resultado que nós vamos ter aqui? Se pegarmos aqui a nossa calculadora, então vamos ter aqui um 4,9 vezes 6 vezes 6 dá 36, vezes 36, beleza? Menos 4,9 vezes 25 e dividido por 1 vai dar 53,9. Então eu tenho o quê? No final das contas eu tenho 53,9 o quê? Metros por segundo, pois afinal de contas o resultado disso aqui é em metros e eu dividi ele em segundos, então eu tenho 53,9 metros por segundo. Mas veja que isso é uma secante. Nós estamos fazendo a diferença de tempo entre o ponto 5 e o ponto 6. Temos um delta de tempo muito grande nele, então nós temos uma secante. Então aqui nós estamos vendo que o tempo médio, velocidade média que demorou de eu ir do ponto de 5 segundos até os 6 segundos. Eu não tenho a velocidade instantânea ainda, eu não sei quanto que estava locomovendo exatamente naquele ponto. E não dá para eu tirar 100% somente da fórmula, pois afinal de contas nós temos aqui algum valor elevado ao quadrado, né? Então, quadrado, curva, não dá para eu tirar dali, né? Eu tenho que tirar realmente a tangente dele. Como é que nós vamos fazendo isso? Nós vamos nos aproximando do valor 5. Então vamos tirando, por exemplo, 6,5, né? Então 5,9, 5,8, 5,7, papapá, até chegar no 5. O mais próximo possível do 5. Tanto que eu vou puxar até mesmo aqui um Excelzinho aqui que eu fiz bem besta, tá? Que é exatamente essa fórmula daqui de trás. Tá? É isso daqui. Então, é esse menos esse dividido por esse menos esse. Tá? Tanto que deu 53,9, a mesma coisa que fez aqui, que deu 53,9. Tá? Então, por exemplo, se eu for me aproximar, 5,9... Ó, deu 53,41, 5,8, 52, 5,5, 51, 5,4, 50, 5,3, 5,2, 5,1, ó, 49,49, 5,01, 0,49, 5,001, 0,49. Veja que conforme mais eu me aproximo
da direita para a esquerda, né, do meu número 5, do segundo 5, ele vai tendo uma velocidade, eu vou chegando na velocidade imediata, né, na velocidade atual, que neste caso é realmente a tangente, são 49 metros por segundo. E se eu vier do outro lado, 4,9, 4,5, 48, 46, 4,2, 45, 4,1, opa, perdão, 4,9, ó, 4,99, 4,999. Veja que ele está chegando quase do 49, né? Ele está beirando ao 49. Então o que a gente pode imaginar? A gente pode verificar, na verdade, né? Que se a gente for tirando todas as secantes do lado direito para o lado esquerdo e nós formos aproximando do nosso segundo 5, né? Veja que nós não estamos tratando do tanto da distância que a pedra percorreu, que aí seria somente o resultado do 4,9 vezes t elevado ao quadrado. Não estou verificando isso. Eu quero saber qual que é a velocidade imediata, qual que é a velocidade instantânea, o quanto que ele está se locomovendo naquele exato momento. Então, se nós formos tirando os limites das secantes, então se nós formos aproximando de ambos os lados, e isso eu vou explicar na próxima parte, o limite, que é se eu colocasse, por exemplo, 5,5 sobre 5 aqui, ele chegaria, né, pelo menos se aproximaria, né, partindo disso, ele chegaria a 49 metros por segundo. Essa é a velocidade instantânea, tá? Então tem a diferença de você ter a média, que aí você vai ter uma secante, que você pode até mesmo estimar uma tangente ali, em cima da média. Você vai ter uma secante, então ela vai estar cruzando pelos valores, mas se você quiser realmente a tangente nada mais é que o limite, né? Vai se aproximando e tudo tende a crer, tudo leva a crer que o resultado vai ser 49, neste caso que nós estamos trabalhando, 49 metros por segundo. Isso pode ser do Burj Khalifa, isso pode ser da Estátua da Liberdade, isso pode ser da Torre Eiffel, isso pode ser do edifício Copan, tanto faz qual deles. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Né? Caso vocês estejam com alguma dificuldade, principalmente para vocês lembrarem a parte de pré-cálculo, funções, expoentes, né? Eu aconselho vocês a assistirem os vídeos de pré-cálculo, inclusive está aí na tela, bem no cantinho direito, né? Está na tela para vocês poderem assistir. Né? Não se esqueça também de curtir o canal, curtir o vídeo, assinar o canal e assim por diante, beleza? E ativar as notificações também, ok? Beijos no bubuzinho de vocês e até o próximo vídeo.